Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Estamos em mais um estudo de autoconfrontação, mais uma sexta-feira para a glória do Senhor. Nós agradecemos a Deus por sua graça, nos dando mais esta oportunidade no estudo da palavra. Vamos dar continuidade à nossa lição 9, que é lidando com o eu. A lição 9 de autoconfrontação, lidando com o eu, parte 1. E toda a lição tem como base principal Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e dia após dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então essa é a base. Nós estamos estudando essa lição, ela tem como propósitos que são 5 propósitos. O primeiro, letra A, estabelecer um contraste entre as verdades da palavra de Deus que falam sobre o eu e a perspectiva falha do homem natural sobre autodepreciação, exaltação de si mesmo e autocomiseração. B. Deixar evidente a diferença entre a filosofia do homem e aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de inveja, ciúme, cobiça e ganância. C. Mostrar como a sua reação diante de problemas expressa uma ênfase em agradar a Deus ou a si mesmo. D. Apresentar um caso que será estudado ao longo do curso, enfatizando o uso de princípios bíblicos para lidar com problemas. E letra E. Dar oportunidade para que você elabore e coloque em prática um plano bíblico para vencer um problema específico. Então, esses aí são os 5 propósitos da lição. Nós já vimos algumas afirmações, já estudamos, né, a parte inicial da perspectiva de Deus sobre como lidar com o eu, como nós devemos lidar com o eu de acordo com a perspectiva de Deus, não de acordo com a nossa própria perspectiva, mas de acordo com a perspectiva de Deus, tá? E vamos dar continuidade a esse estudo, tá bom? Fizemos os princípios 33 e 34. E agora vamos iniciar o princípio de número 35. Antes de nós começarmos o nosso estudo do princípio 35, vamos fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de aprendermos a lidar com o eu, de aprendermos a lidar com nossas próprias características, nosso próprio caráter, nossa própria maneira de enxergar as coisas, e que possamos enxergar, Senhor Deus, no eu e nas coisas ao nosso redor, a Tua perspectiva, não a nossa. Que possamos enxergar a Tua vontade, a Tua verdade, não a nossa. Porque nós somos falhos, temos uma visão embaçada por causa do pecado, deste mundo tenebroso que nós vivemos. Te pedimos que o Senhor nos ajude a crescer na Tua presença, que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar o nosso princípio de número 35. O seu comportamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé, e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou obras boas, mas insignificantes diante dele. Então vamos lá, vamos ler de novo? O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua experiência pela fé, e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou obras boas, mas insignificantes diante dele. Então, vamos ver os versículos bíblicos que embasam o princípio de número 35. Vamos lá.
O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Gênesis 4, versículo 7, que diz assim: Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Salmo 119, 165. Diz assim: Muita paz têm os que amam tua lei, e para eles não há tropeço. Isaías 26, 3. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Lucas 11, 28. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. João 15, versículos 10 e 11. João, capítulo 15, versos 10 e 11 diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Também 2 Coríntios 4, do 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Agora, versículos 16 a 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E por último, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 11. Filipenses 4, versículos 6 a 11 dizem assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o que é que nós encontramos aqui nessa primeira parte do princípio 35? Essa primeira parte vai falar sobre a questão do nosso comportamento, que não depende das circunstâncias, ou seja, nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, palavras e ações, independentemente das circunstâncias pelas quais nós passamos, independentemente das pessoas com quem nós convivemos, mas devemos viver realmente para a honra e glória de Deus, fazendo a sua vontade. Então, o seu comportamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo. João 14, 15, 21 e 23 e 24. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora também os versículos 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele.
23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora, 1 João 2, versículos 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, o que é que nós temos até agora? O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus em sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo. E agora? E expressa o senhorio dele na sua vida. Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, nós já temos aqui 3 partes, já com os versículos bíblicos, que são as 3 primeiras partes desse princípio de número 35, que diz assim: o seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Hebreus 11, 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o que é que nós vimos até agora? O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé. E não apenas nas suas declarações de lealdade. Diz assim: cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Mateus capítulo 7, versículo 21. Mateus capítulo 7, verso 21 diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que me diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, o que é que nós encontramos? O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso, como por exemplo, 1 Samuel 15, do 24 ao 26. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou.
Então, o seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou boas obras, mas insignificantes diante dele. Salmo 40, versículo 6. Diz assim: Sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Salmo 51, versículos 16 e 17. Por que te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria? Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Jeremias 6:20. Jeremias capítulo 6, versículo 20 diz: Para que, pois, virá o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras remotas? Vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios. Hebreus 10, de 1 a 4. Hebreus capítulo 10, versos de 1 a 4 diz assim: Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Então, o que é que nós vimos aqui? O princípio 35, e que é assim: o seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou obras boas, mas insignificantes diante dele. Então, esse princípio 35 ensinar que é necessário que nós estejamos contentes no Senhor e não nas circunstâncias, que nós estejamos contentes no Senhor e não nas pessoas que nos rodeiam. Esse princípio vem nos dizer que é necessário que nós entendamos que o Senhor, ele espera de nós obediência, obediência nos pensamentos, nas palavras e nas ações. E que ele não está interessado em declarações baseadas em remorso. O que ele quer é arrependimento, não remorso. Aqui é dado, inclusive, o exemplo do rei Saul, que ele não estava ali arrependido pelo que tinha feito, ele estava apenas com remorso. A prova disso é que ele queria que o profeta, né, o sacerdote Samuel, o acompanhasse diante do povo, ou seja, ele disse que estava arrependido, mas não quis ir para junto do povo sozinho. Ele queria que, mesmo tendo consciência de que o que tinha feito era errado, com a presença de Samuel, o povo achasse que o que Saul, tinha feito era certo, quando na verdade não era. Por isso Saul vira-lhe as costas, dizendo que não ia, com essa atitude, né, ele quis dizer que não ia compactuar com o erro de Saul e com a sua falta de arrependimento, porque ele tinha expressado apenas remorso. E também outros versículos nos dizendo que este contentamento no Senhor, ele deve partir de um coração verdadeiramente arrependido e não a partir de obras que, no final das contas, diante de Deus não significam nada, porque nós somos pecadores. É necessário que nossas boas obras sejam baseadas em arrependimento e não em remorso. Então, o que é que nós vimos aqui? Vamos recapitular a perspectiva de Deus. A perspectiva de Deus sobre como lidar com o eu. A perspectiva de Deus sobre o meu eu. A perspectiva de Deus sobre o que eu sou por dentro. Né? Qual é a perspectiva de Deus? Princípio 35. Ninguém odeia a si mesmo. Pelo contrário, ama e nutre a si mesmo. O problema do homem é dar a si mesmo uma atenção demasiada. Princípio 34.
Uma perspectiva adequada de si mesmo resulta da compreensão de quem você é em Cristo. Como filho de Deus, você tem a certeza de que o seu Pai Celestial, em graça e misericórdia, está ativamente envolvido na sua vida, apesar de você ser, por natureza, inadequado. Embora por si mesmo você seja totalmente incapaz de viver como Deus quer, Ele o escolheu para ser testemunha do seu poder diante do mundo e lhe deu um propósito de vida conformando-o à imagem de Cristo. Princípio 35. O seu contentamento em quaisquer circunstâncias depende da sua resposta obediente a Deus em todo o seu agir, pensamentos, palavras e ações. Obedecendo a Deus na sua caminhada diária, você revela amor pelo Senhor Jesus Cristo e expressa o senhorio dele na sua vida. Deus tem prazer e alegria na sua obediência pela fé, e não apenas nas suas declarações de lealdade, expressões de remorso ou obras boas, mas insignificantes diante dele. Né? Então vamos lá para a nossa esperança. Esse ponto agora é sobre a nossa esperança. Então aqui nós temos o princípio 36 que fala sobre a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Diz assim: você deve ser grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Deus o ama com um amor perfeito que independe de qualquer fraqueza ou limitação que você possa ter, ainda que você não mereça tal amor e nada possa fazer para merecê-lo. Vamos lá? Vamos ver os versículos aqui para cada uma das partes do princípio 36. Você deve ser grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Salmo 119, versículo 73. E depois 139, 13 e 14. Salmo 119, versículo 73. Salmo 119, 73 diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Salmo 139, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: pois possuíste os meus rins, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então, você deve agir grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Romanos 5, versículos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora, Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Agora, 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, você deve ser grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele.
Deus o ama com um amor perfeito que independe de qualquer fraqueza ou limitação que você possa ter, ainda que você não mereça tal amor e nada possa fazer para merecê-lo. Isaías 53:6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Lucas 15, versículos 4 a 7. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros gostoso. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 5,8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então esse aqui é o princípio 36, que diz assim: Você deve ser grato a Deus porque foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. Embora você possa ter deformações físicas ou doenças crônicas, o plano de Deus é usá-las para o seu bem e para a glória dele. Deus o ama com um amor perfeito, independente de qualquer fraqueza ou limitação que você possa ter. Ainda que você não mereça tal amor e nada possa fazer para merecê-lo. O que esse princípio 36 nos fala principalmente é sobre gratidão a Deus, independentemente das circunstâncias. Gratidão a Deus, independentemente, inclusive, das limitações físicas ou psicológicas. Né? O Senhor nos ama e Ele demonstra isso em que Ele entrega Jesus em nosso favor. Princípio de número 37. Você poderá vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do eu ou a autocomiseração assim que perceber que a preocupação consigo mesmo é pecado. Você deve confessar essa ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Ok? Vamos lá, vamos ver os versículos que a balizam. Você poderá vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do eu ou a autocomiseração assim que perceber que a preocupação consigo mesmo é pecado. Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Também Lucas 9:23. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Romanos 14:7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. 2 Coríntios 5:15. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. E já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora, Tiago capítulo 4, versículos 16 e 17. Tiago 4,
versos 16 e 17 dizem assim: Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, o que é que nós vimos até agora? Você poderá vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do eu ou a autocomiseração assim que perceber que a preocupação consigo mesmo é pecado. Você deve confessar essa ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Filipenses 3, versículos 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1:9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós vimos aqui o princípio de número 37. Você poderá vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação do eu ou a autocomiseração assim que perceber que a preocupação consigo mesmo é pecado. Você deve confessar essa ênfase não bíblica e começar imediatamente a viver de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui nós estamos aprendendo nesses princípios 36 e princípio 37 a nossa esperança. Qual é a nossa esperança? O texto está nos falando qual é a nossa esperança. A nossa esperança é que nós devemos ser gratos a Deus. Nós devemos, nessa gratidão, fazer a vontade do Senhor, porque foi Ele que nos formou de maneira maravilhosa. Que nós podemos vencer a autodepreciação ou todo e qualquer pensamento egoísta, toda e qualquer palavra, todo e qualquer pensamento que suscite em nossos corações sobre ter pena de si mesmo ou exaltar a si mesmo, deve ser jogado por terra. E essa nossa esperança é porque quando nós fazemos essas coisas, nós vivemos para a glória do Senhor. Agora, vamos para o princípio 38. Você foi liberto do poder do pecado, inclusive no que diz respeito aos pecados, com uma ênfase declarada no eu. Inveja, ciúme, cobiça, ganância, etc. Você pode se alegrar em cada circunstância e ter uma atitude semelhante à de Cristo. Vamos lá, vamos ver os versículos que abalizam. Você foi liberto do poder do pecado. Romanos 6, versículos 12 e 13 e 12 e 21. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Agora versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora, Colossenses 3, do 2 ao 17. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes segundo vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo:
da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações para seres agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que é que nós vimos aqui? Você foi liberto do poder do pecado, inclusive no que diz respeito aos pecados com uma ênfase declarada no eu. Inveja, ciúme, cobiça, ganância. Você pode se alegrar em cada circunstância. Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13 diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você foi liberto do poder do pecado. Inclusive, no que diz respeito aos pecados, com uma ênfase declarada no eu, inveja, ciúmes, cobiça, ganância, você pode se alegrar em cada circunstância e ter uma atitude semelhante a de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz assim: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui esse princípio 38, que ele vem com um adendo seguinte. Lembre-se de que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades, equipá-lo plenamente para toda boa obra e estar ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. Então vamos lá? Então, lembre-se de que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo que quer o melhor para você. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mateus 6, versos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então lembre-se de que o Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Isaías 46, de 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde as terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá.
Eu determinei e também o farei. Romanos 8, 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz assim: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Filipenses 1, 6 e 2, 13. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 13, diz assim: Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então lembre-se de que o seu Pai Celestial é o Senhor soberano do universo, que quer o melhor para você e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades. Salmo 34, 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Salmo 34, versículos 15 ao 18, diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmo 37, versículos 23 a 25. Diz assim: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Filipenses, capítulo 4, verso 19, diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, lembre-se de que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades, equipá-lo plenamente para toda a boa obra. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 1 Pedro 4, 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim: Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, lembre-se de que o seu Pai Celestial é o Deus soberano do universo, que quer o melhor para você e levará a termo o propósito que ele tem para a sua vida. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades, equipá-lo plenamente para toda a boa obra e estar ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. Salmo 23, de 1 a 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 121, do 1 ao 8. Diz assim: Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. 2 Timóteo 4,18. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. E 1 João 5,18. 1 João, capítulo 5, verso 18 diz: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então, esses princípios que nós vimos nesta tarde nos ensinam, primeiro, nós terminamos a parte sobre a perspectiva de Deus, sobre o que nós somos, ou seja, sobre o eu, sobre aquilo que realmente nós somos, que não é aquilo que nós pensamos que nós somos, e qual é a nossa esperança. Então, qual é a nossa esperança? Que nós devemos ser gratos a Deus, que Ele nos fez de uma maneira assombrosa, que todas as circunstâncias Ele usa para o nosso bem, que nós podemos vencer sem demora a autodepreciação, a exaltação de si mesmo, a autocomiseração, basta nós vivermos a palavra de Deus dia após dia, e que nós fomos libertados do pecado. Então, quando nós pecamos, não é porque não temos força ou que não temos instrumentos para isso. Nós já fomos libertados do pecado. Então, o que nós precisamos fazer é vivenciar com todos os instrumentos que Deus nos deu, aquela graça libertadora que o Senhor derramou sobre cada um de nós. Né? Sempre lembrando que o nosso Deus é o Deus do universo, que é Ele que pega todas as circunstâncias, inclusive para o nosso bem. Por mais que as circunstâncias pareçam ruins, o Senhor vai usar aquilo que é ruim para o nosso bem. Então, sempre nos lembrando que Deus é soberano do universo, que quer o melhor para você. E levará a termo o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele promete suprir cada uma das suas necessidades, equipá-lo plenamente para toda boa obra e estar ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. Amém? Então vamos dar continuidade depois, na próxima semana, mas vamos agradecer a Deus pelo que nós aprendemos nesta oportunidade de hoje, nessa sexta-feira pela tarde. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a vivermos de verdade a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajuda a colocarmos em prática de verdade para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.